Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Aqui é o professor Rafael Guerreiro. Nessa aula, teremos a última parte sobre as viroses, mais especificamente, as viroses sexualmente transmissíveis, ou ISTs. Tá? Então, IST é a sigla para infecção sexualmente transmissível. Só lembrando, né, que antigamente eram chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, mas esse termo foi atualizado porque nem sempre uma infecção vai levar à doença. Então, quando o patógeno ele consegue entrar no organismo e se reproduzir ali dentro, se estabelecer, ele causou a infecção. Se essa infecção não é controlada, não é tratada, aí sim vão aparecer os sintomas, as consequências, né, os prejuízos para o organismo, e aí sim a gente tem a doença. Então, essa é a grande diferença. E o grande exemplo de uma IST que não necessariamente vai gerar a doença é o HIV, como eu vou explicar melhor no final da aula. Bom, e vocês devem estar se perguntando também se é uma aula sobre ISTs, por que dessa figura aqui ilustrando, né? Que é uma droga injetável que utiliza seringas, então. Essa figura é para ilustrar que nem sempre as doenças sexualmente transmissíveis elas vão ser transmitidas somente pela relação sexual sem proteção, sem preservativo. Tá? Então existem algumas outras formas menos comuns, como o compartilhamento, né, de seringas ou um objeto cortante que se contamine com sangue, enfim. Mas a grande via de transmissão dessas doenças é sim a relação sexual. Então, ressaltar mais uma vez, né, a importância da utilização dos preservativos em 100% das relações sexuais. Então, espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários aí embaixo. Qualquer contribuição para a minha aula, também fiquem à vontade. Críticas, enfim. Não se esqueçam de se inscrever na página para receber as aulas futuras. E também eu gostaria de falar que esse canal ele pretende publicar 100% do conteúdo de biologia do ensino médio sem cobrar nada por isso. Então, no final, vocês não serão direcionados a uma plataforma na qual deverão pagar para ter todo o acesso. Tá? Essa página se pretende totalmente gratuita. Vamos começar então? As próximas doenças são as hepatites virais, certo? Uma hepatite pode ter outras causas, mas aqui no caso a gente está falando então das virais. Né? Existem três tipos, a hepatite A, B e a C. A hepatite A, ela é transmitida por água e alimentos contaminados, então uma virose alimentar. Já as hepatites B e C, elas são ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, elas vão ser transmitidas pelas relações sexuais não protegidas ou também no momento do parto, tá? De mãe para filho. As ISTs, de uma forma geral, também podem ser transmitidas pelo contato com sangue contaminado e não necessariamente em uma relação sexual. Então, um objeto que esteja contaminado com sangue e outra pessoa se fere com esse objeto, também existe essa possibilidade de transmissão. Todas as hepatites elas vão ter sintomas parecidos, principalmente a icterícia, que é o amarelamento dos olhos,
Então, mostrado nessa imagem aqui, e elas se configuram como inflamações no fígado. Tá? Então, hepato quer dizer fígado, a terminação it é a inflamação. No caso das hepatites B e C, essa inflamação pode evoluir para uma complicação mais grave chamada cirrose, que é o comprometimento do fígado, podendo levar também ao câncer nesse órgão. A hepatite A, ela vai ser tratada com o controle dos sintomas e geralmente o sistema imunológico elimina sozinho o vírus. Já as hepatites B e C não possuem cura e a pessoa vai ter que controlar o vírus no organismo para o resto da vida, com a utilização dos medicamentos. A profilaxia. Então, vacinas nós temos somente para a hepatite A e a hepatite B. A hepatite C não possui vacina. Por isso, usar em todas as relações os preservativos, assim como o cuidado com objetos perfurocortantes, como seringas. Outros objetos que também podem transmitir a doença são aqueles utilizados em manicures e pedicures. Então, por isso que é bastante recomendado cada pessoa ter o seu objeto, tá? Porque se esse objeto ele entra em contato com o sangue de uma pessoa contaminada e depois causa um ferimento em outra pessoa, ocorre aí a transmissão. Tá? E nunca a gente sabe se aquele objeto foi totalmente esterilizado, se o vírus que estava ali foi eliminado. Então, como nós não temos como saber, é bastante recomendado cada pessoa ter o seu então equipamento para fazer esse tipo de cuidado. Outra IST causada por vírus é a herpes. A herpes, existem dois tipos de vírus principais. Um que vai causar a herpes oral, na boca, e outro que vai causar na área genital. Tá? Então, são vírus diferentes. O da boca não passa para a área genital e vice-versa. A transmissão, ela vai ser, então, por gotículas de saliva ou pelas relações sexuais, né, contato íntimo, não protegido. Também pode ser transmitida, né, no caso da herpes oral, pelo compartilhamento de objetos como copos e talheres, tá? Desde que esses objetos tenham sido imediatamente utilizados. Tá? Então, o sequencial aqui quer dizer isso, que o vírus não dura tanto tempo fora do organismo. Então, se o objeto foi recentemente utilizado, ele pode transmitir ainda o vírus. Os sintomas são lesões, né, vesículas, pequenas feridas em diversas partes do corpo, principalmente nos lábios, como aqui nessas fotos, e em complicações espalhar para outras partes do corpo também, como as axilas e o peito. E no caso da herpes genital, então também nessa região do corpo, no pênis e na vulva. Essas feridas, né, elas são temporárias e elas aparecem quando existe uma queda na imunidade da pessoa. Tá? E aí a pessoa vai transmitir o vírus somente quando tiver com as feridas. Depois que essas feridas curam, se cicatrizam, o vírus permanece no organismo, então não existe uma cura
definitiva, o vírus fica escondido no organismo, e aí, quando a imunidade baixa, ele aparece novamente. O tratamento são para ajudar na cicatrização das feridas, mas não vão eliminar o vírus do organismo, então, como eu falei. Não existe vacina para herpes e outras medidas profiláticas podem ser, então, hábitos de higiene e não entrar em contato com pessoas que apresentem as feridas, tá certo? Então, como é uma ferida visível e a pessoa só vai transmitir na presença dessa ferida, então não entrar em contato, né? Não beijar a pessoa que tem a ferida, enfim. Raramente a herpes pode causar complicações e atingir o sistema nervoso o encéfalo. Outra IST, infecção sexualmente transmissível, é o condiloma ou papilomatose, que é causada por um vírus chamado HPV. Esse vírus ele também causa verrugas comuns, tá? Essas verrugas que muitas pessoas têm na pele. Existem mais de 200 tipos diferentes de HPV desse vírus, certo? Os tipos que causam as verrugas de pele são diferentes daqueles que vão causar as verrugas genitais ou condiloma, tá certo? Então, aquela verruga que existe na pele não vai causar a verruga genital ou também chamado de condiloma. A transmissão vai se dar com contato com as feridas ou superfícies contaminadas, mas a pessoa, no caso das verrugas, a pessoa precisa ter uma suscetibilidade àquele tipo de vírus, né? Precisa estar em um momento de imunidade mais fraca, enfim. Ainda não é totalmente compreendido se a pessoa vai ter ou não a verruga se ela entrar em contato com o vírus. Já no caso do condiloma, né, que são as verrugas genitais, aí sim são as relações sexuais que transmitem. Os sintomas, né, são essas feridas, essas lesões na pele ou nas mucosas. Então, mucosa é a pele que reveste internamente o nosso organismo, então dentro da boca, do nariz, nos genitais. No caso do condiloma, essas feridas vão estar, né, na vagina, no colo do útero, no pênis e também no ânus. O que é grave do HPV é que, no caso das mulheres, essa infecção pode acarretar no câncer do colo do útero. Então, aqui nesse desenho a gente está vendo o útero. O colo do útero é essa parte mais inferior, né, que está em contato com a vagina. Então, a vagina é o canal interno. No final da vagina existe o colo do útero, que aí então o HPV pode causar o câncer, que é essa divisão anormal de células e células defeituosas. E esse câncer pode ter então complicações graves e levar a mulher à morte. Aqui já nessas imagens, né, são verrugas comuns de pele. Então, ressaltando mais uma vez que não é do mesmo tipo que causa o condiloma e possivelmente o câncer de colo de útero. Aqui nessa foto tem também um tipo específico de verruga, que é a chamada olho de peixe, né, que é aquela verruga que aparece na sola dos pés. Então, também é um tipo de HPV que vai ser diferente das verrugas que dão no restante do corpo, enfim.
Então, aqui o câncer de colo de útero é uma complicação bastante grave. Não existe cura por HPV, somente medicamentos para tratar. Então, no caso das verrugas de pele, existem medicamentos ou cirurgia para eliminar essas lesões. No caso das complicações, aí também um tratamento desse câncer com quimioterapia, cirurgias, tudo vai depender do estágio que tiver esse câncer e as feridas genitais. No caso das feridas genitais, também não existe uma cura total, então essas verrugas podem retornar quando a imunidade abaixa. E no caso dos homens, é ainda mais raro um sintoma do condiloma, tá? Da verruga genital. Então, nem sempre que a pessoa estiver portando o vírus do condiloma, ela vai aparentar algum sintoma. Então, por isso, o uso de preservativo, novamente, em 100% das relações sexuais. E existe também a vacina para o condiloma, para o HPV, que é administrada principalmente para mulheres jovens e uma forma também de prevenir o câncer de colo de útero. Então, mesmo que a mulher contraia o HPV, o exame chamado Papa Nicolau, que é um exame ginecológico realizado periodicamente, pode então identificar essa doença no início e aí ter um tratamento mais efetivo. Então, a última doença da aula de hoje é a AIDS, que também é uma IST, como todos devem saber. AIDS é uma sigla, tá? Que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, vem do inglês, né? Por isso que é o contrário, mas a gente também pode encontrar como SIDA, o nome da doença. Muitas pessoas confundem AIDS com HIV. Então, HIV é o vírus, tá? Também é uma sigla, vírus da imunodeficiência humana. Tá? Então, como o nome diz, imunodeficiência é um vírus que vai, então, atacar as células de defesa do corpo. Esse vírus leva à perda progressiva da imunidade. E os sintomas da AIDS podem demorar até 10 anos para aparecerem, para a pessoa se dar conta de que ela tem esse vírus. Mas mesmo antes desses 10 anos, ela pode estar transmitindo esse vírus. Tá? Então, o sintoma demora 10 anos, porém o vírus está se reproduzindo dentro do organismo. E aí, quando aparecem os sintomas, né, depois desses 10 anos, eles se caracterizam como febres constantes, manchas na pele, chamadas de sarcoma de Kaposi, inchaço nos gânglios, enfim. Então, aqui, como eu falei, né, ele vai infectar os linfócitos, que são os glóbulos brancos. E isso vai causar doenças oportunistas. Ou seja, se a pessoa não tem mais as suas células de defesa, outras doenças que não apareceriam podem aparecer, como a pneumonia, que é a infecção nos pulmões, a candidíase, que é uma micose que ocorre na boca ou nos genitais, também chamada de sapinho, entre outras. E geralmente são essas doenças oportunistas que podem levar a pessoa à morte, e não o vírus HIV em si. A transmissão do HIV, ela se dá principalmente pelas relações sexuais não protegidas, mas esse vírus ele está presente no sangue, no sêmen, na secreção vaginal e no leite materno. Então, um objeto
contaminado com sangue também pode transmitir, e também da mãe para o filho no momento da amamentação. Não há cura para o HIV, tá? Até hoje não se tem uma cura totalmente eficiente. Então, a partir do momento que a pessoa contrai o HIV, esse vírus permanecerá no organismo. Porém, é possível controlar a quantidade desses vírus com medicamentos, chamados de antirretrovirais. Então, a gente viu lá na primeira aula de vírus que o HIV é um retrovírus, porque ele tem a transcriptase reversa, que transforma o RNA em DNA. Por isso ele recebe esse nome de retrovírus. Profilaxia, né? A gente sabe que não existe uma vacina. O uso de preservativo em todas as relações sexuais, porque não dá para a gente saber se uma pessoa carrega o vírus ou não, tá certo? Então demora 10 anos para a pessoa aparentar ter a doença, e mesmo antes disso ela está transmitindo o vírus. Além disso, controle dos bancos de sangue, o cuidado com as seringas, né, e objetos perfurocortantes, evitar a amamentação, no caso das mães soropositivas. Tá? Então, soro positiva é a pessoa que tem o vírus, soro negativa, pessoa que não tem o vírus. Aqui, mais uma vez, aquilo que eu falei na hepatite, né, de objetos utilizados em manicures e pedicures podem se contaminar com o vírus também. E no caso de drogas injetáveis também. Tá? Então, as seringas utilizadas para injetar drogas podem ser uma forma de transmissão do vírus. Então, aqui está o sintoma que eu falei de manchas na pele, a estrutura do vírus, e aqui um teste rápido, né, feito para o HIV. 2 tracinhos indicam, então, que a pessoa é soropositiva. Esse teste, para ele ser feito, ele precisa pelo menos de 15 dias depois da infecção, da contaminação com o vírus, mas a certeza mesmo absoluta se a pessoa tem o vírus ou não, ela vai aparecer num exame de sangue laboratorial, não um exame rápido, depois de no mínimo 6 meses da contaminação. Tá certo? Então demora todo esse tempo para que o vírus apareça no exame, mas antes disso, a pessoa também está transmitindo esse vírus. Então, como eu falei, né, o HIV ele vai atacar os linfócitos especificamente do tipo TCD4, diminuindo a imunidade da pessoa e deixando ela vulnerável a outras infecções. E aí os medicamentos antirretrovirais, eles vão atuar na replicação do vírus, tá? Principalmente inativando aquela enzima transcriptase reversa, que é uma enzima que nós não possuímos, o vírus possui, então é uma forma da gente diminuir a reprodução desse vírus. Então, além desse tratamento, né, que é feito com o chamado coquetel anti-AIDS, porque são vários medicamentos ao mesmo tempo, a gente controla o vírus até um ponto que a transmissão pode ser impedida. Tá? Então,
a pessoa, se ela faz o tratamento correto, adequado, acompanhado pelo médico, ela pode deixar de transmitir o vírus. E também não vai desenvolver a doença, tá? Não vai desenvolver a AIDS. Então, a diferença, né, entre ser soro positivo é que a pessoa carrega o vírus e ter a AIDS significa que ela não fez o tratamento e aí a doença surge. E quando surge a doença, já não tem mais muitos tratamentos efetivos. Tá? Então, por isso a importância de se fazer o teste e identificar se a pessoa é soropositiva ou não. Porque quanto antes esse tratamento for iniciado, maiores são as chances dele ser efetivo e diminuir o risco, então, da doença que é a AIDS. Além disso, além do tratamento, nós temos a chamada PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, o que é isso? Então, vamos supor que a pessoa passou por uma situação em que ela teve um potencial contato com o vírus. Ela passou por uma situação de risco, seja porque o preservativo se rompeu, seja porque não aconteceu de não usar preservativo, ou no caso de uma violência sexual, a pessoa, em até 72 horas, ela pode tomar medicamentos que vão evitar a infecção do vírus. Tá? Então, quanto antes esses medicamentos forem tomados, e aí a pessoa então deve buscar um posto de saúde para tomar esses medicamentos, quanto antes forem tomados, maiores as chances da pessoa, mesmo que ela tenha tido contato com HIV, esse vírus não se estabeleça no organismo e a pessoa não adquira o vírus. Outra forma de profilaxia é a chamada também PrEP, que aí no caso é pré-exposição, então antes da exposição. A PEP é pós-exposição, após o contato com o vírus, e a PrEP é antes do contato com o vírus. Então aí a pessoa toma um medicamento, ela faz um tratamento contínuo e durante um tempo determinado, para que, caso ela entre em contato com o vírus, esse vírus também não consiga se estabelecer no organismo. A PrEP ela é indicada para pessoas em situações mais vulneráveis, que tenham maior exposição, maior probabilidade de exposição ao vírus. E, diferente do que muitas pessoas imaginam, né, de que se a pessoa está, então, fazendo essa prevenção, ela vai diminuir os cuidados, né? Vai diminuir o uso de preservativo. Isso não é verdade. Então, estudos mostram que a PrEP não faz com que pessoas se protejam menos. Tá? Ela só é mais uma forma que as pessoas podem usar de se proteger, e isso não tira a importância do preservativo. Isso não anula a necessidade do preservativo, afinal existem outras doenças, né? Existem as gravidezes indesejadas, enfim. Então, só para finalizar, eu trouxe aqui algumas informações sobre a AIDS, sobre o HIV, que muitas pessoas desconhecem e acaba havendo muito preconceito. Então, o lacinho vermelho é o símbolo, né, da luta contra a AIDS, contra a doença e os preconceitos contra as pessoas que são soropositivas. Então, a primeira informação
é que a gente não fala que existem grupos de risco para o HIV, tá certo? Não existem pessoas que são mais suscetíveis ou que tenham mais a doença, tá? Então, existia, principalmente algumas décadas atrás, um preconceito muito grande de que essa doença era uma doença de pessoas homossexuais, tá? Isso não é verdade. Qualquer pessoa pode contrair o HIV, pessoas heterossexuais que têm esse preconceito acabam se cuidando menos e isso fez com que a doença crescesse muito em pessoas heterossexuais também. Então, não existe isso de grupo de risco. O que existe são comportamentos de risco, tá? Então, pessoas que se arriscam tendo uma relação sexual não protegida ou fazendo uso de drogas injetáveis. Enfim, isso são comportamentos de risco. Segundo mito aqui, que é importante a gente discutir, é que o HIV não é transmitido na convivência com uma pessoa soropositiva, tá? Então, você compartilhar objetos, tocar a pessoa, cumprimentar com abraços, né, com beijos, mesmo o beijo de boca, tá? Não transmite a doença. Somente a relação sexual desprotegida ou contato com um material contaminado com sangue que carregue o vírus. Ou também, né, na hora da amamentação da mãe para o filho, então por isso que a mãe soropositiva não deve amamentar o seu filho com leite próprio. Fora essas situações, uma convivência não vai transmitir o vírus. Outro ponto, né, que eu já falei um pouquinho, mas as pessoas costumam confundir bastante, é que a pessoa pode ter o HIV, ser soropositiva, mas não ter a AIDS. Tá? Então, a AIDS é a doença, é quando o vírus consegue se multiplicar a um ponto de prejudicar a saúde daquela pessoa, né? Trazer os sintomas, trazer as outras doenças oportunistas. Então, a pessoa pode ser portadora do HIV, mas não ter a AIDS. Quando a AIDS aparece, já é um estágio muito avançado. Significa que ela não sabe também que é portadora do vírus. Então, por isso a importância dos testes, mais uma vez. Sempre, regularmente, estar fazendo os testes. Para finalizar, né, um outro ponto interessante é que quando a pessoa soropositiva faz o tratamento adequado e correto, a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus no sangue, ela fica indetectável, não é possível detectar o vírus ali. E aí, nesse caso, as chances de transmissão, elas são praticamente nulas, tá? A pessoa deixa de ser uma transmissora do HIV. Para se manter nessa condição, o tratamento precisa ser infinito, né? Digamos assim. Se a pessoa para de tomar os medicamentos, o vírus volta a se reproduzir e aí ela volta a ser uma transmissora. Então, essa situação indetectável, ela é temporária e depende do correto tratamento. Então, não chega a ser uma cura, já que a pessoa é dependente daqueles medicamentos. Nós temos a sorte de que no nosso país o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, oferece gratuitamente esse tratamento. Tá? Então, até mesmo em países ditos desenvolvidos, né, como Estados Unidos, não oferece esse tratamento e aí a pessoa não tem acesso a ele, né, porque são medicamentos muito caros. E aí aqui no Brasil, o SUS oferece esse tratamento
Não dá para saber até quando, né? Mas por enquanto esse tratamento é oferecido. Inclusive, a PEP e a PrEP, elas são oferecidas em postos de saúde e é feito um acompanhamento dessas pessoas, né? Então, nesse ponto, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é um exemplo, inclusive, para outros países. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de seguir o canal, de curtir o vídeo e use o espaço aí embaixo para deixar comentários, dúvidas, sugestões e críticas a essa aula. E vejo vocês numa próxima.